Arboretum é um jogo competitivo de 2 a 4 jogadores com mecânica de seleção de cartas lançada pela Conclave Editora. Fique aí com as regras. Para uma partida de 4 jogadores, utilize todos o baralho. Para cada jogador que faltar, a gente retira 2 naipes do baralho. No caso, para uma partida de 3 jogadores, a gente retira 2 tipos de carta. E para uma partida de 2 jogadores, a gente retira 4 tipos de carta. Preparado o maço, a gente embaralha ele e distribui 7 cartas para cada jogador. Feito o setup, os jogadores podem começar a partida. Aquele que regou uma planta por último é declarado o primeiro jogador. No seu turno, o jogador vai fazer 3 ações. Primeiro, ele vai comprar 2 cartas, depois ele vai jogar uma carta no seu arboreto e pelo final ele vai descartar uma carta na sua pilha de descarte. Depois de fazer essas 3 fases, ele vai passar para o próximo jogador e assim segue em sentido horário. Então, vamos ver cada uma dessas fases. Primeira fase, comprar 2 cartas. O jogador pode comprar 2 cartas em qualquer combinação entre a pilha fechada ou qualquer carta do topo da pilha de qualquer jogador, inclusive a de si próprio. Caso o jogador escolha comprar uma da pilha fechada, ele pode olhar qual carta é antes de escolher onde vai comprar a sua segunda carta. O jogador pode inclusive escolher comprar 2 cartas do mesmo monte. Obviamente, nas primeiras rodadas, a opção de comprar cartas do descarte dos outros jogadores não vai estar disponível, mas é sempre importante lembrar que isso é uma ação possível. Segunda fase, baixar uma carta no seu arboreto. Se for o primeiro turno do jogador, obviamente ele não vai ter nenhuma opção de escolha. Então a primeira carta vai iniciar o arboreto dele. A partir daí, nos turnos futuros, uma carta sempre tem que ser colocada adjacente na ortogonal a qualquer carta já colocada no jogo. Para não poder fazer essa jogada, no futuro largar uma outra aqui, depois uma aqui e assim por diante. Lembrando que o jogador não pode jogar uma carta na diagonal, ela sempre tem que estar tocando alguma outra. O jogador vai sempre jogar sua carta na tentativa de planejar um caminho. Um caminho é um conjunto de cartas adjacentes em sequência crescente e que começa e termina com o mesmo tipo de carta. Então nesse caso aqui eu tenho um caminho começando com um abeto azul 4, passando por uma carta qualquer 5, uma carta qualquer 6 e terminando num abeto azul 8. O mesmo eu tenho aqui também no salgueiro, começando com 1, passando por uma carta qualquer 2, uma carta qualquer 4 e terminando numa carta de salgueiro de número 5. Mas mais importante do que um jogador completar o seu caminho é ele possuir na sua mão cartas daquele mesmo tipo de árvore para ele conseguir habilitar a pontuação daquele caminho no final do jogo. Mas isso a gente vê mais pra frente. E por último, o jogador vai descartar uma das cartas da sua mão. O jogador pode descartar qualquer carta da mão, inclusive as que ele comprou nesse turno. Então nesse caso a gente vai pegar uma das cartas da sua mão e vai descartar na sua pilha de descarte. Feito isso, o jogador passa para o próximo jogador e assim segue em sentido horário, cada jogador jogando e realizando essas 3 fases. O jogo continua até que a pilha de compra fechada tenha terminado, e daí a gente vai para a fase de pontuação. A fase de pontuação segue com os jogadores vendo qual jogador vai pontuar cada um dos naipes representados no jogo. Para isso, em ordem de cima para baixo, os jogadores vão checando cada um deles e quem o jogador tiver a maior soma das cartas daquele tipo de naipe na sua mão é declarado o vencedor e ele vai poder pontuar. Caso 2 ou mais jogadores tenham a mesma soma na sua mão, aqueles 2 ou mais jogadores vão poder pontuar. Caso nenhum jogador tenha carta daquele tipo na sua mão, todos os jogadores da mesa vão ter a chance de pontuar aquela carta. Nessa soma, cada carta vale o valor desenhado nela, com exceção do 8. Caso algum outro jogador tenha uma carta de valor 1 daquele mesmo naipe, o 8 automaticamente vira 0, enquanto 1 continua sempre sendo o número 1. É possível que um jogador tenha ganho a maioria de um certo naipe não tenha nenhuma daqueles caminhos completos no seu arboreto, o que vai fazer sentido inclusive porque o jogador vai conseguir evitar que os outros jogadores pontuem aquele caminho e marquem também mais pontos. Então vamos dizer aqui que esse jogador deu sorte e ele conseguiu pontuar todos os caminhos dos naipes que ele tem no tabuleiro. Cada caminho sempre vale 1 ponto por cada carta que tenha nele. Então vamos dizer que ele vai ganhar 1, 2, 3, 4 pontos pelo caminho dos jacarandás.
ele ganha uma pontuação de 4 pontos extras por todos os caminhos serem de 4 ou mais cartas e serem da exata mesma espécie. Ele também ganha mais 1 ponto por cada caminho que comece com 1. Então, nesse caso, esse caminho começa com 1, vale mais 1 ponto. Esse caminho tem 4 cartas, vale mais 4 pontos, já estamos somando 5. E além disso, esse caminho tem 4 ou mais cartas da mesma espécie, ele soma mais 4 pontos, totalizando 9. Aqui nós temos o caminho da Ponciana Real, que é um caminho de 1, 2, 3, 4, 5 cartas, isso já dá 5 pontos. E tem o bônus também do caminho terminar com uma carta de número 8, que é um bônus de 2 pontos. Totalizando 5 mais 2, 7 pontos. Depois nós temos aqui o caminho do Carvalho de 3 pontos, 1, 2, 3. Ele não tem o bônus de começar com 1, não tem o bônus de terminar por 8, e também não são 4 ou mais cartas do mesmo naipe, totalizando só 3 pontos. A gente também tem aqui esse abeto azul no 3 e no 7. Mas como o jogador não consegue fechar um caminho de cartas que vão crescendo até chegar no 7, ele não consegue pontuar. Nesse caso, os 3 já parei nesse 8. Esses 3 aqui também não conseguiria fazer nenhum caminho de cartas ortogonais. Então a pontuação final desse jogador seria de 19 pontos. Somadas as pontuações, se o jogador tiver a maior soma, é declarado o vencedor. Em caso de empate, se o jogador tiver a maior quantidade de espécies diferentes no seu arboreto, é que é declarado um vencedor. Em caso de empate, novamente, os jogadores empatados devem plantar uma árvore e esperar 5 anos. Depois disso, a árvore que estiver mais alta é declarado do jogador vencedor. Então, essas foram as regras do Arboretum. Se vocês gostaram desse vídeo e ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam. Se vocês gostaram muito mesmo, deixem o like aí e adicionem esse vídeo aos favoritos, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se vocês forem de Porto Alegre região e quiserem testar tanto o Arboretum quanto uma grande variedade de jogos, passem na X, links na descrição. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!